O silêncio em um escritório moderno não é apenas a ausência de vozes, é uma calibração. Atrás de fileiras de monitores que brilham com uma luz azulada e constante, sistemas invisíveis processam cada movimento, cada tecla pressionada e cada pausa que um funcionário faz. A tecnologia não está apenas ajudando a realizar tarefas, ela está medindo a própria estrutura do tempo humano dentro do trabalho. Esse monitoramento silencioso, que começou como uma forma de otimizar processos industriais, agora penetrou na intimidade das pausas, na cadência da escrita e na velocidade das respostas digitais. À primeira vista, parece apenas uma ferramenta de gestão, sensores em cadeiras que indicam se alguém está presente, softwares que contam os segundos entre um e-mail e outro, câmeras que analisam a postura para verificar o nível de atenção. A promessa é de eficiência. A realidade, porém, é que a linha entre o desempenho profissional e a própria biologia do trabalhador está se tornando difusa. O que acontece quando o ambiente de trabalho deixa de ser um espaço de colaboração para se tornar um sistema de feedback contínuo, onde o corpo e a mente são os dados de entrada? Para entender o que está acontecendo, precisamos olhar para além das telas e dos teclados. A mudança não aconteceu de repente. Ela foi construída camada por camada, começando com a digitalização de tarefas simples e evoluindo para a captura de padrões comportamentais que antes eram considerados puramente intuitivos ou pessoais. O primeiro sinal dessa transformação aparece na forma como as pausas são tratadas. Em fábricas automatizadas, braços robóticos operam com uma precisão que ignora o cansaço humano. Nas escritórios, a tecnologia tenta mimetizar essa constância. Softwares de análise de produtividade começaram a monitorar não apenas o resultado final, mas a microatividade. Quando um funcionário se levanta, quanto tempo ele leva para retornar, qual a duração média de uma troca de mensagens. Esses dados, coletados em servidores distantes, criam um perfil de eficiência que não admite a irregularidade humana. O ser humano, por natureza, tem picos e quedas de energia, mas o sistema exige uma linha reta de rendimento. Essa exigência de constância cria um efeito colateral invisível, a ansiedade de ser medido. Quando um colaborador sabe que cada clique é registrado, o comportamento muda. A espontaneidade desaparece, substituída por uma performance calculada. A tecnologia, que deveria ser um suporte, torna-se um espelho de vigilância. O que era para ser uma ferramenta de otimização acaba moldando a forma como as pessoas se sentam, como respiram e até como organizam seus pensamentos durante o dia. À medida que avançamos para sistemas de segurança preditiva, a situação se aprofunda. Não é mais sobre o que foi feito ontem, mas sobre o que o sistema prevê que será feito amanhã. Algoritmos processam o histórico de um indivíduo para antecipar quedas de rendimento ou identificar riscos de desvio de conduta. Isso gera um ambiente onde a autonomia individual é constantemente posta à prova. Se o sistema sugere que uma pessoa está perdendo o foco, o próprio ambiente reage, a iluminação muda, a temperatura do setor é ajustada ou notificações de alerta são enviadas. O controle sobre o ambiente de trabalho é, na prática, um controle sobre o estado mental do trabalhador. Existem momentos em que essa tecnologia parece útil, quase invisível. Uma casa inteligente que ajusta a luz para evitar a fadiga visual, ou um sistema hospitalar que organiza a escala de médicos baseando-se no nível de alerta detectado por sensores. O fascínio inicial é inegável. Sentimos que estamos sendo cuidados, que a tecnologia está nos protegendo do nosso próprio limite.
Mas é justamente nesse ponto de conveniência que o custo escondido começa a surgir. A confiança no sistema cresce e a capacidade de autorregulação diminui. Imagine um cenário onde um profissional de uma área crítica, como a segurança de redes ou a gestão de tráfego, depende inteiramente dos avisos emitidos por um sistema de monitoramento de atenção. Se o sistema indica que ele está apto, ele confia. Se o sistema indica que ele precisa de uma pausa, ele obedece. A responsabilidade pessoal é transferida para a máquina. Com o passar do tempo, a habilidade de perceber o próprio cansaço, a própria distração ou o próprio limite de tolerância ao erro atrofia. A pessoa se torna um apêndice do sistema de medição. O ponto de virada ocorre quando percebemos que esses sistemas não foram desenhados para o bem-estar, mas para a extração de dados. Cada dado coletado sobre como nos comportamos sob pressão é usado para treinar a próxima geração de algoritmos. O objetivo final é a previsibilidade total. Em um mundo onde o comportamento humano é mapeado com precisão milimétrica, a margem para o erro criativo ou para a decisão inesperada diminui drasticamente. O que chamamos de futuro inteligente pode ser, na verdade, um futuro extremamente rígido, onde a inovação é freada pela necessidade de manter os padrões estatísticos de eficiência. Olhe para as grandes salas de controle, onde telas cobrem paredes inteiras, exibindo fluxos de dados, mapas de calor e indicadores de desempenho em tempo real. O que vemos ali não é a gestão de pessoas, mas a gestão de variáveis. O ser humano, dentro desse ecossistema, é apenas mais uma variável a ser ajustada. A conexão humana, a troca de ideias em um corredor, a intuição que resolve um problema complexo, nada disso é facilmente mensurável. Por isso, essas qualidades são frequentemente desvalorizadas ou, pior, vistas como ineficiências que precisam ser eliminadas. A dependência digital que criamos não é apenas sobre o uso excessivo de redes sociais ou o vício em notificações. É uma dependência estrutural. Nossas escolas, nossos hospitais, nossos escritórios e até nossas casas foram desenhados para se integrarem a esses fluxos de dados. Quando a tecnologia falha ou quando a energia acaba, percebemos o quanto perdemos da nossa própria capacidade de gerir o caos. O sistema nos tornou dependentes de um estado de monitoramento constante para nos sentirmos produtivos ou seguros. A grande questão que permanece não é se a tecnologia vai nos substituir por robôs industriais ou inteligências artificiais avançadas, mas como ela está alterando a nossa percepção sobre o que é um comportamento humano aceitável. Estamos aceitando, quase sem perceber, que a nossa liberdade de ser ineficientes, de sermos erráticos ou de simplesmente estarmos presentes sem ser monitorados, é um luxo que o futuro não pode se dar. Ao olharmos para o futuro, vemos uma tendência clara de integração cada vez mais profunda entre os dispositivos de medição e a vida real. Sensores biométricos, dispositivos vestíveis e câmeras inteligentes estão se tornando onipresentes. A fronteira entre o espaço público e o espaço privado já não existe mais, pois os dados coletados no trabalho seguem a pessoa para casa, influenciando o crédito, o seguro-saúde e até as oportunidades de carreira. A vida se torna uma sequência de eventos avaliados, pontuados e processados. O custo oculto dessa conveniência não é a perda de uma liberdade abstrata, mas a perda da nossa capacidade de ser imprevisíveis. Se cada movimento é calculado, medido e otimizado, o que sobra para o acaso? O que sobra para a descoberta que não estava planejada? Talvez o futuro sombrio não seja uma distopia onde as máquinas nos perseguem,
mas um mundo onde tudo é tão eficiente, tão monitorado e tão previsível que a própria essência do que nos torna humanos, nossa capacidade de surpreender a nós mesmos e aos outros, acabe sendo vista como uma falha de sistema, um erro de processamento que precisa ser corrigido pelo próximo algoritmo. A tecnologia, portanto, não é o vilão. O perigo real reside na nossa aceitação silenciosa de que a nossa eficácia é mais importante do que a nossa autonomia. Quando trocamos o controle da nossa própria rotina pela conveniência de um sistema que nos diz exatamente o que fazer e quando fazer, estamos, na verdade, entregando a chave da nossa própria existência. A transformação é sutil, silenciosa e acontece através de telas que brilham em salas de controle, em escritórios automatizados e em casas inteligentes que registram cada passo que damos. No final, o futuro não é algo que nos acontece. É algo que construímos passo a passo, cada vez que permitimos que uma medição substitua uma escolha.